Bom, pessoal, então, para encerrar o primeiro bloco do ID Summit, nós teremos uma conversa, um bate-papo com algumas pessoas muito importantes no mercado, que a gente convida para hoje. Vai ser um bate-papo um pouco mais informal, justamente para fomentar a discussão. Então, a gente vai trazer aqui no palco a Renata Feijó, diretora jurídica do Guia Bolso, Daniel Arbix, que é o Legal Director do Google, também a Cristina Sleiman, presidente da Comissão de Educação Digital da OAB de São Paulo, e João Mendes, Head of Legal da IDWAL, que vão discutir o tema Hackeando Compliances, entendendo as leis para atendê-las da melhor forma. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Queria agradecer principalmente aqui a Renata, o Daniel, a Cristina. Não vou chamar ninguém de doutor, de doutora, vocês me desculpem, mas nem terno uso, então vamos continuar nesse ritmo. Eu queria dar a oportunidade de vocês se apresentarem, explicarem um pouco mais a trajetória de vocês, como vocês trabalham com o direito digital, como isso começou. Enfim, por favor, fiquem à vontade. Bom, sou a primeira da fila aqui. Boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um pouquinho híbrida, porque a minha primeira formação foi pedagogia, depois eu fiz direito e depois fiz mestrado em sistemas eletrônicos. Eu trabalho com direito digital desde que começou, lá no comecinho. Eu fui sócia, e sou hoje, atualmente, também sócia da doutora Patrícia Peck. Então, a minha trajetória foi no direito, totalmente com direito digital, na verdade. Desde que eu me formei, sempre foi voltado à tecnologia. O que, nessa trajetória mais recente, eu assumi como vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance, da Seccional de São Paulo, e presidente da Comissão de Direito Digital de Educação Digital, né? Eu atuo também tanto como advogada, porque tenho escritório de advocacia, e na área de educação. Nós fazemos muito trabalho com escolas e também no ambiente corporativo. Então, a nossa trajetória e toda essa questão do legal começou lá atrás, no preventivo. E depois, quando a gente fala, olha, isso pode acontecer, e hoje, atualmente, não só o preventivo, como também o contencioso, né? Então, foi essa um pouquinho da minha trajetória. Boa tarde a todos. Eu estou mais bonito na foto. Estou substituindo o Marcelo Leonardi, que foi meu companheiro no Google na área de relações governamentais e hoje está no escritório de advocacia. Mas meu nome é Daniel, eu estou no Google já há 8 anos. Antes disso, eu trabalhava com a propriedade intelectual e tecnologia da informação. E eu passei por escritório de advocacia e pelo Ministério da Justiça. E com uma trajetória mais voltada para a área consultiva, lançamento de produtos, contratos, tanto negociados quanto a malha contratual de adesão, online e offline. E, nos últimos anos, como diretor jurídico do Google, tenho olhado muito também para as questões de contencioso. E aí, no mundo regulatório, desde o começo, isso na empresa já era confundido, e no escritório, principalmente, acabava caindo um pouco no colo de quem está nessas áreas, os temas de fronteira, que sempre me instigaram muito e foram que me fizeram não desistir da faculdade de Direito. Acho que você falou de 2 faculdades, eu quase falei, eu não terminei a primeira, mas consegui acabar. E é um prazer estar aqui, estar ao lado dessas pessoas tão incríveis. Espero que a gente tenha um debate bacana. Bom, primeiramente, boa tarde a todos também. Eu queria agradecer ao Lincoln e na pessoa do João aqui pelo convite para esse debate aqui de ideias. Queria aproveitar que o Marcel não está aqui e dizer que o Daniel está parecendo bem mais novo do que na foto. Meu sotaque, eu não sei se já entregou, eu não sou daqui, eu sou de Natal. Então, desde a minha trajetória começada lá, eu tive uma paixão pela interseção entre o direito e o Estado, tá? Então, eu sempre atuei em órgãos de Estado, buscando muito essa parte de regulação. E quando eu vim aqui para São Paulo fazer a minha pós-graduação, eu descobri o mundo da tecnologia. Então, hoje em dia, eu concilio 3 grandes paixões, que agora é tecnologia, direito e Estado. E isso começou já no mundo de fintech, que concilia tudo isso, e agora está no Guia Bolso, em que eu tenho grandes agendas como privacidade, que está no core do nosso negócio, agendas com o Estado, muito representado pelo Banco Central, e agendas de compliance também.
Então, é isso. Trouxe um pouco dessa vivência para conversar aqui com vocês hoje. Obrigado, gente. Aproveitando o disclaimer que já foi feito, o Marcel teve um imprevisto, ele não conseguiu vir, mas o Daniel, como sempre, salvou a gente, vai acrescentar muito para esse painel. Queria fazer um link com o que foi discutido no último painel, entre regulamentação e inovação. A grande pergunta é sempre o que vem primeiro. Alguns casos a gente vê, por exemplo, como foi a questão dos aplicativos, enfim, do Uber e tal, como a inovação veio antes da regulamentação. Mas, quando a gente se coloca no plano da privacidade, por exemplo, a LGPD, de alguma maneira, trouxe a regulamentação no momento anterior à inovação geral, a inovação coordenada por privacidade, por segurança. Queria saber um pouco mais a opinião de cada um de vocês. Acho que a experiência é bem distinta nesse assunto, né? O core com que vocês trabalham hoje em dia. E, então, como vocês percebem esse movimento de regulamentação e inovação, e especificamente em relação à privacidade, segurança e compliance, como isso tem acontecido? Bom, é um tema bem complexo, né? Quando a gente vai falar de regulação, principalmente olhando para a privacidade, a gente tem o exemplo da Europa, que ainda está se adaptando. Então, como o mundo vai evoluir, a gente ainda não tem muita certeza. O que a gente sabe é que é uma demanda grande da sociedade, né? Quando você vai pensar em direito administrativo, ele, especialmente na parte de regulação, ele foca em serviços que são massivos. Ou seja, serviços que estão direcionados à vida de todo mundo, serviços que poderiam ser considerados serviços públicos, que estão sendo prestados pela iniciativa privada. Então, ele vai setar grandes diretrizes. Nesse sentido, você ter grandes diretrizes de como a gente vai utilizar essas informações que são pessoais é muito importante, né? Se cada um, eu, pelo menos no exercício da minha profissão, eu sempre tento fazer e retomar a lembrança de que, assim, quem tem que estar no centro é o consumidor. Então, ele tem que ter o direito de saber como é que aquela informação está sendo utilizada. Seria a mesma coisa com as minhas informações. Eu tenho um desejo que as minhas informações sejam protegidas. Então, é muito interessante que eu saiba para onde ela está indo, de que forma essa organização está usando os meus dados, porque aí entra muito numa relação de confiança, né? Eu preciso saber o que essa empresa, que eu estou consumindo esse determinado produto ou serviço, está fazendo com as minhas informações para poder decidir se eu quero, sim, se o meu valor percebido e, eventualmente, comprado e entregue está adequado. Então, nesse cenário, a regulação aparecer com as diretrizes, as diretrizes básicas, ou seja, a base para ser construída em cima, é muito saudável. E aí, o que a gente tem que ter cuidado, e requer uma super participação do Estado, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, na hora de construir essas leis, você também não pode ser nem 8 nem 80. Ela tem que ser uma lei razoável, de novo, cumprindo com essas bases de como as organizações vão utilizar essas informações pessoais. Acho que um complemento interessante, então, concordo com os pontos da Renata, é que, embora todas as leis sejam gerais, essa lei talvez seja mais geral. Não tem o geral no nome, acaba sendo feliz no ponto dela ser suprassetorial. Então, ela afeta empresas diferentes de formas muito distintas. Tem, principalmente para as empresas que trabalham com um ambiente online, que já estavam acostumadas a lidar com a autorregulação da indústria e com outras normas que são voltadas especificamente para a internet. Então, no Brasil, por exemplo, o Marco Civil da Internet. Para outros setores, é uma novidade total. E aí a regulação deve preceder a inovação, até no sentido da empresa saber como se relacionar com outros agentes, com fornecedores de serviços e produtos que vão ajudar essas empresas a incrementarem os mecanismos de proteção de dados pessoais que elas têm dentro de casa. Em outras áreas no Brasil, é muito comum a gente ver o contrário, né? O regulador correndo atrás, quase como o gato atrás do rato. Então, todo mundo aqui viu nas ruas, em festas de casamento, etc., drones no Brasil, muito antes da ANAC fazer uma consulta pública e ter normas específicas regulamentando drones, que acabam tocando também em proteção de dados pessoais e a possibilidade de monitoramento em tempo real e constante por aí. E aí tem exemplos inúmeros. O Brasil tem a carga de leis muito pesadas no meio acadêmico jurídico. As pessoas falam de hipertrofia regulatória. E navegar por esse mar, por esse cipoal de normas é muito complicado. E aí, no ponto 18 ou 80, né, achar a justa medida e lidar com reguladores que façam esse diálogo e que procurem aplicar as normas de maneira compassada e entender o lado das empresas é fundamental.
E é fundamental porque a esmagadora maioria das empresas está de boa fé querendo trazer e agregar valor para os seus consumidores, para os seus usuários. E nesse ponto, que eu diria só especificamente com relação à proteção de dados pessoais, é que o Brasil importou um modelo, literalmente traduzindo a lei da Europa, de maneira um pouco prematura, né? A gente está no meio do caminho de compreender o que significa a GDPR, a Lei Europeia Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor há pouquíssimo tempo e ainda vai ser testada, interpretada e regulamentada. E ainda sem saber quais são os impactos efetivos e quais são os ajustes necessários para essa lei, a gente tem uma cópia aqui, não idêntica, tem alguns pontos até de tradução errada, depois a gente comenta sobre isso. Mas acho que o mais interessante é que o direito que está refletido na proteção de dados pessoais, o direito fundamental à privacidade, ele já fazia parte das normas brasileiras, na Constituição e em previsões esparsas na legislação, e ele é fundamental, ele é uma coisa que envolve todas as pessoas e todas as empresas que têm alguma afetividade, vamos dizer assim, com os seus consumidores. E nesse ponto, acho que além do bacon, né, talvez chegando em pessoas que não consomem bacon, do Zé Celso Martinez Correia, que tem 81 anos e há uns 50, expõe seu corpo nos palcos, até pessoas que não são públicas e nem querem ser, essa lei determina muito de como vai ser a experiência das pessoas online, num mundo cada vez mais conectado, cada vez mais digital. Então, acho que é um marco, é importantíssimo e é um ponto fundamental para as empresas pensarem exatamente na proposta inicial do nosso debate de hoje, se elas vão enxergar a lei como um obstáculo, uma ameaça ou uma oportunidade. Posso polemizar? Eu vou ter que discordar que ela foi prematura. Eu acho que, na minha opinião, né, lógico que a gente tem opiniões divergentes, mas eu acho que ela veio tarde demais. A gente tinha leis esparsas, ou seja, em relação a dados, a privacidade de dados, a gente tinha um pouquinho em cada lugar. A lei maior é a Constituição Federal, que garante o lado de privacidade e tudo mais. Mas a gente tinha o quê? Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, aí você pega um pouquinho, um puxadinho daqui, um puxadinho de lá e fica aquele bolo. Então, a LGPD, ela veio consolidar, eu acho que uma primeira fase, ela eleva o nível de segurança jurídica para as empresas, porque até então, eu vou falar um pouquinho da minha vivência. Alguns gestores entendiam que se não tem uma lei específica, a gente pode fazer o que quer. E não é bem por aí, porque existe a responsabilidade civil também. Então, independente da LGPD, qualquer incidente, qualquer dano que seja causado a determinada pessoa vai ter que arcar com esse dano. Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue consolidar e que você tem uma regulação para seguir, você tem algo para seguir, isso facilita para a empresa, para aqueles que trabalham com isso, e obviamente que teremos aí muitos desafios, e até a questão de maturidade em comparação a outros países, mas a gente entrou também no rol dos 100 países aí que prezam pela proteção de privacidade, proteção de dados pessoais, né? Legal. Então, eu ia polemizar um pouco mais para frente, já começou agora, então a batata quente vai começar a passar. Na formulação dessas leis, nas discussões que existem previamente, ou às vezes muito rapidamente, como às vezes acontecem, qual é o papel das empresas que lideram o mercado? Então, se você pega o Google, por exemplo, se você pega o Guia Bolso, e qual é o papel da OAB nessas discussões? Como conversar para que os interesses que sejam postos nas leis e nas diferentes regulamentações sejam, de fato, como a Renata falou, do consumidor final, de quem está usando aquilo e de quem são os dados? Eu acho que o nosso papel, bem rapidamente, que eu passo a palavra para vocês, mas o nosso papel, e de todos, eu falo nosso, não só a OAB, mas de toda e qualquer empresa, é ser ouvido, né? É a gente discutir. Então, a gente procura, até pela comissão, a gente procura promover encontros e discussão, a gente leva as ideias, a gente leva as questões para que ela possa ser levada a uma instância superior e que a gente possa participar nessas formulações. E eu acho que das empresas seria a mesma questão. Se a gente pegar como exemplo a própria
Fiesp, que é das indústrias, nós temos também, eu participo de um grupo de estudos lá de direito digital, onde são profissionais da área e a gente consegue levar também algumas ideias, algumas discussões à frente. Então, eu acho que o nosso papel é contribuir realmente. Legal, legal. Alguém quer adicionar? Acho que concordando com a Cristina, e queria concordar também que a gente precisava de uma lei. Eu discordei de usar como modelo uma lei que mal nasceu e que ninguém sabe como vai funcionar, mas, sem dúvida, ter uma lei geral é positivo. O que eu, concordando também com o seu ponto sobre a questão dos danos e o foco em problemas e prejuízos, eu acho que é importante que as empresas que já têm uma trajetória e uma experiência não só compartilhem as experiências delas, e sejam ouvidas, mas também que elas assumam o papel de difundir boas práticas e de ser honestas e tranquilas e ter accountability, né, ter responsabilidade pública também com relação aos erros passados. Acho que boa parte, no caso do Google, certo, que vinha trabalhando com dados pessoais há muito tempo, antes da lei europeia, antes da diretiva europeia passada, e teve erros e acertos ao longo desses vários anos. Tem um aprendizado importante e tem o dever de compartilhar os aprendizados e os erros e os tropeços publicamente, com tranquilidade, porque para o bem da sociedade, e principalmente para as empresas que não têm um histórico grande, é fundamental que esse diálogo ocorra e que ele seja intenso. E a gente, no Brasil, em especial, acho que tem esse dever ainda mais acentuado, porque as empresas que estão acostumadas, habituadas com a legislação europeia, que é bastante estrita, ou com questões pontuais de leis que são fragmentadas de outros países, mas eram muito incisivas, por exemplo, no que diz respeito a dados farmacêuticos ou a sigilo bancário, nem sempre tem uma presença forte no Brasil. Então, acho que esse papel de difundir a informação e estar aberto à crítica e ao diálogo é importantíssimo. Só complementar, né, o que a Cristina e o Daniel falaram. Política é diálogo. E as empresas elas têm que ocupar um local nesse debate, um lugar de fala nesse debate. A forma como as empresas interpretavam isso aqui no Brasil era um pouco errada, né? A gente pode resumir assim. Sérgio Moro está aí mostrando que elas entenderam que esse lugar de fala era feito da forma errada. A forma que é positiva para a democracia que essas empresas ocupem, na minha visão, é trazendo fatos, é trazendo esse histórico, é trazendo dados, mostrando por que a sua proposta de legislação é mais benéfica ou menos benéfica para que determinado grupo, porque é isso, né? A empresa, ela não tem que, quando ela vai à frente e tentar participar desse processo legislativo, dos projetos de lei, ela tem que entender que ela não está representando só um CNPJ. Ela tem que representar vários CPFs, sejam das pessoas que estão trabalhando com ela, sejam dos clientes dela, sejam de vários outros CNPJs, ou seja, representando um setor, mas não existe legislar para uma só pessoa. Então, nesse cenário, quando a gente pensa nas empresas ocupando esse papel de forma mais ativa, ela tem que assumir esse papel de representação, com fatos, com dados, com ações, entendendo o que é positivo para aquele setor. E aí, depois, ela vai criar oportunidades para, aí sim, ela inovar e criar o seu mercado. Mas o lugar de fala, ele não só pode, como ele deve ser ocupado pelas empresas sérias para ajudar a nossa democracia a ser cada vez melhor. Até porque a gente, para o legislador, tem que conhecer todos os pontos não é ponto de vista, mas todos os problemas que envolvem, todas as situações, digamos assim, né? E aquele grupinho que ele pode conhecer muito de leis, mas ele pode não ter o conhecimento técnico necessário e vice-versa. Então, a participação de todos é muito importante. Legal, gente, obrigado. Passando agora para um segundo momento, quando você tem uma regulação, uma regulamentação, você tem alguma norma legislativa ou técnica que seja, como deveria ser o processo, aí falando um pouco de quem está no fim desse processo, quem tem que adequar? Uma empresa do tamanho do Google, uma empresa do tamanho do Guia Bolso, e acho que a nossa experiência talvez na Dual seja também um pouco diferente, então muda por tamanho. Quais são os focos que uma empresa tem que ter quando esse tipo de regulamentação passa, como adequar, quais são os processos e as boas práticas, como foi levantado aqui, que essas empresas devem atentar para que ela não perca o timing, para que ela não seja prejudicada. Então, fevereiro de 2020 estava longe, agora está quase lá, daqui a pouco está virando a esquina. Então, e assim, poucas empresas realmente, de fato, começaram a se mexer pensando na LGPD. Eu queria saber essa perspectiva de vocês.
Podem ficar à vontade. Acho que vão ter experiências completamente distintas aqui, né? O Guia Bolso tem uma adaptação um pouco mais rápida, acho que o Daniel vai complementar muito bem com uma grande organização tendo que passar por esse processo. Bom, no nosso entender, na nossa experiência, se adaptar a essa lei especificamente de proteção de dados foi um pouco mais simples, né? Porque como a gente lida, eu não sei se todo mundo conhece o modelo do Guia Bolso, mas em breves segundos aqui que eu vou explicar, é um aplicativo que você baixa para gerenciar a sua vida financeira e aí ele vai te fazer dicas sobre como você poderia economizar, tipo, guardar, gastar esse dinheiro. Então, nesse cenário, a gente pede para poder fazer isso a sua senha do banco, e aí a gente faz isso tudo de forma automatizada. Para fazer isso, pedindo a senha do banco, que é totalmente uma quebra de paradigma, né? Ou seja, você escutou a vida inteira que não dê a sua senha para estranhos. E aí um aplicativo vem e pede a sua senha do banco. Tudo bem que é a senha de visualização, mas ainda assim é estranho. A gente tem que ter toda a nossa experiência baseada muito na confiança. Então, é tudo com o opt-in, é tudo com o maior respeito, a maior transparência em relação a essa informação do consumidor. Então, especificamente nesse cenário, o nosso grau de adaptação está sendo pequeno, está sendo marginal, mas justamente por conta desse mindset de entender que o consumidor está no meio. Em relação a outras normas, quando a gente tem que se adaptar, é extremamente importante que a gente tenha o compromisso da alta liderança. É muito difícil para um jurídico ele ter que ficar correndo atrás ou só dizendo não o tempo todo, porque fica uma relação desgastada. Então, é muito importante que o jurídico comece a trabalhar com muitos números. De demonstrar o porquê que a empresa se adequar é importante. Demonstrar porquê que aquele caminho sugerido, A, B ou C, é importante. Mas também é importante para o jurídico pensar em alternativas e soluções que sejam viáveis para aquele determinado negócio. Então, nesse cenário, de novo, é diálogo. E aí, nesse diálogo, ele tem que ser um diálogo que faça sentido para o tamanho daquela empresa, e em fazendo sentido para o tamanho daquela empresa, que a alta liderança seja exemplo disso que a empresa vai começar a construir. Acho que só acrescentando rapidamente, né, o desafio para o Google do balcão para dentro foi muito simples. Já tinha legislação europeia, muita semelhança com a brasileira, uma série de práticas, eu vou falar sobre isso depois do intervalo com mais detalhes, mas uma série de revisões de como a empresa trabalhava as comunicações com os usuários, o sign-up flow, certo? A entrada de alguém como a pessoa que tem uma conta Google, isso tudo foi repensado a partir dos vários anos, aí, inclusive de discussão, e nos últimos 2 anos mais intensamente, de cumprimento da lei europeia, antes que ela entrasse em vigor. Então, do balcão para dentro, o trabalho nosso no Brasil foi relativamente pequeno, e acho que isso vai ser semelhante para outras multinacionais que já têm o compliance assegurado com a lei europeia. Do balcão para fora, diria que o trabalho está só começando. E aí é essencial que todos fiquem atentos. Tem até uma brincadeira de um sócio no escritório, outro dia fez comigo, que ele vai começar a mandar e-mails lembrando as pessoas que faltam 16 meses, faltam 15 meses. E cada vez com uma foto de um filme de terror diferente, assim, porque para muitas empresas vai ser complicadíssimo o cumprimento da LGPD. Vai ser complicado porque não é só o investimento de tempo dos executivos e de dinheiro, mas tem recursos humanos necessários, entender quem são os agentes de mercado que podem ajudar as empresas nesse cumprimento e, principalmente, o mapeamento inicial de quem não estava acostumado a tomar decisões conscientes que impactam os dados pessoais. A cada etapa de cada produto, de cada linha de negócio, é monumental. Por isso que, do balcão das empresas para fora, entender qual vai ser a entidade nacional de proteção de dados, se é que vai haver designação de alguma antes da lei entrar em vigor, quais vão ser as regulações que vão estar postas antes da lei entrar em vigor e quais vão ser as interpretações esperadas dos muitos pontos da lei que estão em aberto, é fundamental. Hoje em dia é um cenário de incerteza imensa. E aí, para agravar o cenário de incerteza, tirando um pouco de casquinha da lei, tem erros na lei grosseiros. Por exemplo, se alguém aqui tem uma farmácia, saiba que, pela letra da lei, antes de alguma pessoa se pesar na balança da farmácia, só no Brasil ela tem que ticar uma caixinha falando que consente expressamente com aquela coleta de dado biométrico. Porque a lei, eles mudaram um pedacinho do que tinha na LGDP sem pensar nas consequências. Então, tem um trabalho que cada setor tem que fazer que é próprio da sua empresa.
De novo, eu estou numa situação muito confortável. O Google tem, vou falar sobre isso depois, milhares de pessoas trabalhando com privacidade e proteção de dados pessoais, de engenheiros a times jurídicos específicos, e aí o que sobrou de trabalho para o jurídico do Brasil é relativamente simples, se a gente esquecer que tem questões novas na lei brasileira e, de novo, interpretação, regulação e, espero, a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados. Legal. E aí, devolvendo agora para a perspectiva da Cristina, que eu acho que talvez consiga falar melhor sobre isso. A lei foi elogiada por muitos e também criticada por alguns que estão aqui. Mas tudo bem, a gente também se inclui em algumas críticas à lei e inclui em alguns elogios. Eu queria saber, da sua perspectiva, o que você entende que pode ser melhorado, quais são as formas de talvez definir melhor alguns aspectos, alguns conceitos que estão na lei, como essas conversas devem ser realizadas e também a perspectiva para a Agência Nacional. Tá, eu só queria... Posso completar um pouquinho a questão anterior? Depois, se eu esquecer algum pedacinho dessa, você me cobra. Mas só em relação à adequação, quais são os desafios? Eu acho que a questão que foi colocada pela Renata é muito importante, que é o apoio da alta gestão, mas como chegar à alta gestão, né? Então, tem um artigo lá muito importante a mostrar para os gestores, que é as penalidades, as sanções, né? Então, se eu não me engano, 2% no limite de 50 milhões e tudo mais. Pode suspender o serviço, então a coleta de dados. Esse é um artigo essencial para mostrar por que precisamos aí entrar em compliance. Não deveria ser necessário, né? O correto seria que não pensasse na sanção, mas, infelizmente, a gente sabe que o ser humano vai pelo amor ou pela dor, o brasileiro vai pela dor. E, na maioria das vezes, então, ele espera acontecer e a gente tenta mostrar, olha, a penalidade é essa, a sanção é essa, para a gente conseguir buscar aí a adequação. Uma outra questão é que a falta da agência, a falta de uma autoridade específica hoje criada para isso, não exime de responsabilidade, não é isso que vai fazer não entrar em vigor a legislação. Aliás, ela já foi sancionada, ela tem o período para adequação, que já eram 18 meses, já são 16, e se alguém quiser pular carnaval tem que correr. Porque o carnaval de 2020 vai cair bem no carnaval e passa muito rápido. Então, para adequação, a empresa vai ter que fazer o quê? A primeira questão, ela vai ter que verificar que dado ela coleta, qual a finalidade desse dado, como ela faz o armazenamento e manuseio, qual o nível de segurança que ela tem. E tem uma outra observação, porque ela tem que legitimar os dados que ela já possui. A lei não se aplica só à coleta nova, ao que você vai coletar agora. Ela se aplica aos dados que já existem na empresa, a todos os dados que foram coletados até o momento. Segundo lugar, não é só o dado que foi coletado digitalmente, virtualmente. É todo e qualquer dado pessoal, né? Entendo aqui quando eu falo dado pessoal, especificamente da lei. Mas é todo e qualquer dado, ainda que tenha sido no papel. Se aplica até para uma escola, contrato de matrícula, quando ele ainda não é online, o papai e a mamãe vai lá, né, assina preenche o contratinho, assina, aquilo também é uma coleta de dados pessoais. Dados sensíveis, que eles são armazenados e tudo mais. Então, essa lição de casa tem que ser feita, e para que se possa se adequar, para que tenha tempo de adequação, até mesmo de infraestrutura e de pessoas, eu tenho que fazer esse assessment agora. Eu tenho que fazer todo esse levantamento agora, né? Bom, então a questão da agência, acho que eu já coloquei, né, que eu entendo que a falta dela, algumas empresas também questionam, mas enquanto não tem agência, então como é que vai ser cobrado? Sabe qual é o problema? Quando você não tem o dono da casa? Todo mundo cobra. Todo mundo cobra, todo mundo quer mandar, né? E a tendência, e o que eu acredito que aconteça enquanto não tem agência, é que seja o Ministério Público, né? Que já estão aí se manifestando, já está tendo um movimento nesse sentido. Então, eu sou a favor de ter... É mais seguro você ter ali uma entidade, uma autoridade específica para isso. Tinha mais alguma... Não, acho que foi tudo, né? Essa perspectiva de que é sempre bom salientar que não só são empresas que lidam com dados digitais. Então, acho que esse ponto é muito, muito importante. Outro dia eu fui deixar o carro no estacionamento, o cara me pediu meu RG.
não sei, não preciso de RG para ligar meu carro, é só chave. Ele tem meu carro, minha placa, tudo, e ele queria meu RG. Aí eu falei, entra a finalidade, para quê? Né? Então, a legislação ela vem prevenir isso também, porque hoje era a miscelânea, todo mundo coleta tudo, usa para que quiser e ninguém sabe o que e fica. Então, acho que veio realmente, vamos precisar de adequação, com certeza, temos que muito evoluir, mas é um primeiro passo, né? Legal. E aí eu queria saber um pouco de vocês, do processo, até como uma forma de dica para quem está aqui, um guidance, quais são as principais áreas que vocês olharam, os principais aspectos? Então, putz, eu vou ter que reformular, eu vou ter que refazer minha arquitetura, eu vou ter que refazer meus termos de uso. O que é prioridade, o que não é em termos de tempo dentro de casa, para quem lida com dados sensíveis, dados pessoais e quem trabalha com serviços digitais também? Super rápido. Eu vou pedir para responder depois do intervalo, porque aí tem uns slides, me ajudam um pouco. Acho que para as empresas online tem um trabalho imenso de comunicação. E aí eu queria usar os exemplos concretos depois com a parte visual, que me ajuda bastante, mas certamente a Renata tem uma experiência incrível sobre isso, pode falar também. Oi. Nesse ponto, assim, tem um trabalho prévio de entender o futuro do negócio, né? O primeiro é quais são os próximos produtos a serem desenvolvidos, o que você quer, porque aí você vai passar para a parte de reformulação dessa política de privacidade em termos de uso, para você também não ficar fazendo isso uma infinidade de vezes. Então, entender para onde a empresa está crescendo, para garantir que você vai deixar muito claro para o consumidor o que está acontecendo ali com esses dados, de que forma você vai utilizar essas informações para melhorar o serviço ou produto para ele, é um ponto muito importante. Mas tem outros pontos de privacidade, trazendo muito na linha do que foi falado, que a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Por exemplo, tem que ter política de privacidade para como você vai guardar as informações dos seus funcionários, porque são dados pessoais também e no geral, a gente tem focado tanto no mundo online que acaba passando, né? Então, esse também é um trabalho que a gente tem realizado. Mas o trabalho principal que a gente foca hoje é nesse de comunicação, é de como que a gente deixa cada vez mais transparente a forma como a gente tem utilizado esses dados, né? A gente tem transformado isso em 3 promessas lá dentro do Guia Bolso, que é a gente vai coletar o seu dado de forma segura, armazenar, enfim, usar todo ele de forma segura em ambientes sempre seguros. A gente não vai compartilhar as suas informações sem o seu devido consentimento, ou seja, não vamos passar para terceiros sem o devido consentimento. E a terceira é que a gente sempre vai dar informações muito claras para isso. Isso, pensando em comunicação, é uma forma de tangibilizar como a gente, enquanto companhia, está utilizando essas informações. Cada companhia pode desenvolver a sua forma de endereçar para o seu público final. E isso é muito importante, né? Porque nesse exercício de adequação, não adianta estar escrito só no termo de uso política de privacidade. A gente tem o caso clássico do Facebook, em que todo estava escrito lá no termo de uso e política de privacidade, e nem por isso o dano à imagem da empresa foi mitigado, porque justamente as pessoas não sentiram que a transparência estava feita da forma devida, ou seja, elas não tinham o entendimento correto de como aquelas informações estavam sendo usadas. Então, além de fazer o assessment para dentro de casa, também tem que cuidar da percepção que as pessoas têm de como essa informação está sendo usada. O que aí traz para as empresas uma necessidade de um comprometimento muito grande, mas também traz oportunidades de construir esse relacionamento, né? E aí depende de como que a empresa vai encarar esse processo de adaptação e adequação dela a essa norma. Se eu não me engano, eu não lembro o número do artigo, mas que fala de governança, ele fala lá numa das um dos requisitos, ele cita a questão de educação, né? Então, e aí até fazendo um gancho com a própria resolução do Bacen, quando a gente fala de segurança política de segurança cibernética, a importância de educar para isso, de conscientizar, ou melhor, de sensibilizar, né? E só uma parte também para complementar, não é só política de privacidade, os contratos terão que ser revistos. Então, quando você tem um contrato que você diretamente, onde você tem
está relacionado com dados pessoais, esse contrato obrigatoriamente terá que ser revisto. Então, dependendo do negócio, pode ser um contrato com o consumidor, dependendo do negócio, até com o seu terceirizado, porque ele também tem acesso a essa informação, a esse dado pessoal, né? Então, é importante pensar no todo sempre. Legal, obrigado, gente. Indo um pouco mais a fundo agora no tema do painel, hackeando compliances. Como que empresas de tecnologia conseguem ajudar e como vocês enxergam a oportunidade para regtechs ou até para fintechs, enfim, quem quer que seja, ajudar empresas grandes ou, às vezes, enfim, do tamanho do Google, do tamanho do Guia Bolso, e também ajudar entidades de representação como a OAB a discutir essas novas questões, a sofisticar os conceitos, sofisticar os processos. Como que vocês enxergam que isso pode ser feito? Quais seriam o cenário ideal para quem está numa empresa grande, para quem está no AB, para quem está numa fintech? Como que vocês enxergam isso, o papel das regtechs nesse quesito? Fiquem à vontade para começar. Posso começar? Acho que tem um lado que a lei prevê já, que é a discussão entre associações de classe, para ter normas para um setor. Então, a autorregulação, vamos supor, falando do Google, de anúncios online, ter as regras claramente definidas, identificar quais são os patamares mínimos de proteção, por exemplo, cookies nos navegadores, qual que é o número mínimo de pessoas necessárias para determinada classificação, para você garantir que tem anonimização considerada sólida. Então, esses debates eles são muito técnicos, eles são específicos de cada indústria e é importante que eles ocorram num foro que, felizmente, a lei reconheceu como sendo criador de parâmetros importantes normativos. E esse diálogo, espero que logo com a autoridade nacional, vai ajudar também a autoridade a entender o que esperar de cada setor, como identificar quem é um bom ator que cometeu um erro, que certamente vai acontecer em todas as indústrias, e quem são os maus atores em americanês aqui, as bad apples, que também surgem. E é importante separar o joio do trigo. Acho que esse é um ponto. E o segundo é que, ao debater com outras empresas e ao fazer contratos e ao fazer compras, todas as empresas estão exercendo, de alguma maneira, esse papel de conscientizador ou, às vezes, de demandante sobre patamares mais altos de proteção de dados pessoais. A gente tem visto muito isso dentro de casa, no meu caso, com contratos com indústrias diferentes e o nível de maturidade delas para discussões em que a gente está impondo normas de proteção de dados pessoais varia muito. E, felizmente, tem o contrário também. Tem casos em que, um exemplo, seguro, saúde dos funcionários. É uma indústria que está super afiada e sabe exatamente o que tem que ser feito e faz exigências para nós que têm que ser feitas, mas são inéditas ainda. Em outros setores, a gente não é até surpreendente. Mas esse diálogo é muito positivo e acho que essa polinização de setores que estão talvez um pouco mais avançados, mais acostumados com a discussão de proteção de dados pessoais, para outros deve ter um efeito muito positivo. E só complementando, a tecnologia, junto com as regtechs, elas facilitam a entrada nesse processo, né? Então, quando a gente pensa em compliance, a gente pensa em muitos fluxos, processos, e ter a tecnologia automatizando isso é muito importante. É importante e eficiente, né? Você acaba tirando uma parte da burocracia e deixa o compliance das empresas focadas mais no negócio, nos riscos que a empresa está lidando e de que forma a empresa quer lidar com esses riscos. Então, você acaba deixando o material humano mais munido da inteligência que essa automação vai trazer, né? Você vai gerar relatórios a partir disso, você vai trazer a tecnologia de forma benéfica e com mais tempo também para entender do negócio e contribuir positivamente para o negócio. Então, eu acho que as regtechs são super aliadas, olhando para o futuro do compliance, nessa construção do que é um compliance no Brasil, né? Um departamento relativamente novo, a depender do setor, no mercado financeiro é mais antigo, mas como a maioria das empresas que estão repensando as suas estruturas, o compliance é uma estrutura que está sendo repensada e o digital, a parte tecnológica, está ajudando bastante nisso.
Eu acho que não tem muito mais o que colocar, né? Porque a questão é justamente que contribuir, com certeza vão contribuir. Eu defendo muito o trabalho em conjunto, como eu já coloquei anteriormente. Ninguém sabe de tudo, nenhuma empresa tem toda a sabedoria, nenhuma pessoa tem toda a sabedoria. E se a gente não unir os esforços e conhecimento, né, fica muito difícil. E a gente consegue um futuro melhor se usarmos aí essa união. Acho que é esse lado mesmo. Legal. Eu acho que tem muitas pessoas que agora estão começando a enxergar antes enxergavam como custo, agora estão começando a enxergar como vantagem competitiva, né? Foi dito isso aqui hoje e tem sido dito isso em vários lugares. O antes o que eu preciso estar de acordo com isso, agora se eu estiver de acordo com isso, eu consigo me posicionar de forma diferente. Então, eu, pelo menos, enxergo o compliance sendo adotado de uma maneira mais básica por todo mundo, mas empresas se diferenciando no nível de compliance que elas tiverem, né? Hoje em dia, uma empresa grande, o Google não vai assinar um contrato de coffee break sem uma cláusula de anticorrupção. E não precisa, às vezes, mas é bom ter, e o compliance diz que tem. Então, são standards que vão mudando de acordo com a atuação, de acordo com como você põe o consumidor no centro. Eu queria entender de vocês o que vocês enxergam por esse futuro do compliance, andando passo a passo com a tecnologia, se isso de fato pode virar uma vantagem competitiva, se não pode, se eu estou equivocado. Eu acho que já é, né? Não vai virar, já é uma vantagem realmente competitiva. Em primeiro lugar, o compliance é segurança jurídica. Então, é prevenção de responsabilidade legal, ponto, né? Eu vou me adequar ao necessário. Mas lembrando que o compliance não é uma lei específica, não é o conjunto. E o compliance envolve trabalhar pessoas também, porque não adianta eu ter uma política de segurança da informação, ela ficar guardada na gaveta, não adianta eu ter uma política de privacidade, está lá e ninguém sabe onde encontrar, e ninguém faz uso de nada, né? Então, realmente, efetividade. Como vantagem competitiva, com certeza, porque além da... vou nomear até o que foi colocado pela Renata, eu chamo de reputação, né? Reputação digital. A reputação da empresa vale muito hoje. E quando o mercado sabe que ela está em compliance, isso é um diferencial competitivo. E utilizando como exemplo a própria LGPD, isso vai permitir que o Brasil, empresas brasileiras, quando em compliance, que elas celebrem contratos e transações com empresas estrangeiras, como, por exemplo, da União Europeia, entre outros países. A Cristina foi cirúrgica quando ela colocou o papel do compliance como um construtor dessa reputação, né? Quando você pensa no compliance, além de você trazer essa segurança jurídica para o negócio, é uma forma que a empresa faz negócio. É a forma como a empresa se relaciona com o seu público interno, ou seja, com seus colaboradores. É a forma como ela faz negócio. E nesse cenário, essa forma como você faz negócio diz muito sobre a empresa. E ao dizer muito sobre a empresa, isso vai construindo a reputação dessa companhia. E isso gera um ativo. As empresas que utilizarem um compliance como um construtor, um aliado na construção desse ativo, elas tendem a ser empresas com um valor maior, como a gente tem visto, os danos à reputação têm prejudicado o valuation das empresas, mas uma empresa também mais sustentável. Então, você vai construir essa perenidade pensando nessa forma, vamos considerar a compliance como ética, de fazer negócio. Então, eu acredito muito em um compliance construindo de mãos dadas a reputação da empresa. Sou totalmente entusiasta disso. Eu também estou com as duas, só queria complementar que tem empresas que estão explorando essas oportunidades, como a IDWall, que tem um nicho de mercado fabuloso agora, no momento em que outras empresas não sabem muito bem por onde começar um processo de estruturação de compliance. Então, várias empresas têm cadastro para prestar seus serviços, por exemplo. E é um ninho de marimbondo. Se o cadastro não foi bem pensado, como você deu o exemplo do carro, certo? Você pode falar, esqueci meu RG, e o cara do estacionamento vai deixar quieto, mas você não consegue alugar um carro hoje em várias locadoras brasileiras sem dar a sua vida em informação. E se tem empresas que entram nesse meio de campo com solidez, transferindo ônus, puxando o ônus de atendimento da LGPD, mas garantindo que tenha confiança em todos os elos da cadeia, isso é transformador.
e para as empresas que estão tentando escalar essa montanha de compliance, é um alívio enorme. Então, a oportunidade de mercado está colocada e para as coisas que a Edwall já faz e para muitas outras. Legal. Eu acho que, seguindo nessa linha, também queria entender qual a visão de vocês, pensando, o Jackson falou do Banco do Futuro como uma plataforma aberta, onde as fintechs vão plugar os seus serviços e seus produtos. Seria, talvez, o compliance também uma plataforma aberta, onde você tem empresas que são experts naquilo que fazem, enfim, não querendo puxar a sardinha, mas a Edwall, por exemplo, na questão de cadastro, ou se você tem uma fintech do tamanho que é o Guia Bolsa, você tem determinados relatórios para submeter ao Banco Central, o Google, enfim, questões de tecnologia também tem o compliance que tem que estar de acordo, eventualmente a 4 meses coito, se ele estiver fornecendo para a instituição regulada. Então, como vocês enxergam isso? Se para quem está em empresa faz sentido, se de um ponto de vista jurídico seria melhor ter isso dentro de casa, se não seria melhor ter isso dentro de casa, como que vocês enxergam isso no futuro, o compliance como uma plataforma aberta? Pensei na pergunta agora, não tinha avisado eles, por isso que tá. Hoje em dia, você tem muitas empresas que realizam um processo de compliance totalmente dentro de casa. Então, tudo que é de compliance eu vou fazer, eu vou checar. Começar a abrir isso para empresas que são para startups especializadas em fazer. Eu acho que é um caminho também, até porque, normalmente, quem tem o compliance interno são grandes empresas que têm estrutura para isso, e nada impede, não há obstáculo nenhum que você tenha esse serviço terceirizado, até porque não há uma exigência nem sequer que seja advogado para ser responsável por compliance, né? É óbvio que tem que conhecer de leis, né? Não dá para fugir disso. E quando não é o gestor de compliance formado em direito, ou tudo mais, pelo menos alguém da equipe é advogado, né, formado em direito, mas eu não vejo óbice nenhum em relação a isso. Enquanto você estava falando, eu estava pensando muito no que aconteceu com o mercado financeiro, né? No mercado financeiro, as fintechs surgiram de forma muito especializada em cada um dos seus serviços. E aí isso foi gerando um valor, e aí gerando mais uma alternativa ao consumidor final. Eu acho que o que vocês estão se propondo a fazer nesse mercado, em relação ao compliance, é dar uma alternativa às empresas. Você não necessariamente precisa desenvolver tudo dentro de casa, porque isso tem, sim, um custo, tem custo financeiro mesmo e também de recurso, tempo e tudo mais, que a empresa não necessariamente tem para desenvolver. E com a solução pronta, ela já conseguiria começar a rodar num tempo menor. Então, na minha visão, é isso. É um serviço especializado que tem, sim, um super potencial de mercado e que vai aparecer como uma alternativa viável para as empresas pensarem ou repensarem a forma como elas estão fazendo o compliance delas. Acho que só quando você perguntou, talvez tenha ficado a impressão para algumas pessoas que tem empresas que conseguem fazer o compliance inteiro dentro de casa. E acho que, com um pouco de humildade, qualquer empresa vai reconhecer que isso não acontece hoje já. Em especial na proteção de dados pessoais, que toca em todas as partes do negócio, é quase impossível fazer isso. Pensa num arquivo documental para o setor financeiro, pensa nos arquivos de contratos do jurídico. Isso, em geral, é terceirizado e tem um arquivo morto e vai para uma outra empresa. Então, uma parte do que é necessário para você atender, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados já não consegue ser feita dentro de casa por nenhuma empresa. Mas acho que, em complemento, empresas que facilitam uma série de transações ou de cumprimentos, atendimentos a requisitos legais, elas têm um espaço crescente, porque o desafio é complexo e tem nuances tecnológicas e nuances por indústria. Então, pensa os relatórios para o Banco Central. E aí você passa por questões de sigilo médico para reembolso de plano de saúde se o documento é entregue dentro da empresa para o setor. Então, mesmo no dia a dia, na cozinha das empresas, já tem um espaço enorme para esse tipo de serviço. Além do que várias consultorias já estão fazendo, que é tentar ser uma curadora de alternativas de mercado para auxiliar as empresas a cumprirem as leis em geral e aí especificamente a LGPD. Legal, obrigado, gente. Acho que a gente tem algum tempo de sobra agora, antes do coffee, no período da tarde. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Aproveita que é consultoria jurídica de graça aqui, ó.
Não tá cobrando hora nem nada, tá na conta. Ninguém vai perguntar nem do DPO, né? Do encarregado, né? Que o nome em português é o encarregado. Acho que pode ser um tema legal, então, enquanto quer começar? Pode começar. Pode falar bem pertinho aqui do box. Bem, para o Guia Bolsa, né? Eu sou cliente do Guia Bolsa e tenho muitas dúvidas ali com toda aquela técnica de identificação entre as contas, web scrapping e tudo mais que o Guia Bolsa faz. E deixou de funcionar. Não sei qual que é a próxima estratégia do Guia Bolsa. Não sei se é pertinente ao assunto, mas me faz pensar num bom serviço que parou. Não, legal. A gente pode continuar conversando depois no intervalo, mas só para te dar um pouco de visibilidade. Eu não vou perguntar qual que é seu banco, mas a depender da instituição financeira, elas tentam barrar essa técnica do scraping, né? O scraping é a forma que a gente acessa essas informações financeiras. É a mesma forma que quando você pesquisa no Google, ele vai fazer um scraping de, enfim, várias páginas na internet para te dar aquela informação. A gente faz a mesma coisa em relação à informação financeira. Então, a depender da instituição financeira, a gente tem algumas dificuldades de conexão. A gente trabalha incessantemente para sanar essas barreiras, mas, enfim, a gente sabe que isso é uma dificuldade do nosso negócio. Próxima pergunta. Boa tarde. Eu sou do setor financeiro e quando a gente fala de autoridade de uma lei, normalmente a gente envolve o Banco Central. Eu queria saber da opinião de vocês se é ele que vai estar regendo essa lei. A outra pergunta eu tenho participado de um conjunto de debates em relação à aderência a ela. E existe, vou dizer uma discrepância, mas um conjunto de dúvidas que, tipo assim, vai de norte a sul numa facilidade muito grande, de tipo, de quem é a responsabilidade por aqueles dados. A indústria financeira, como várias outras, utilizam os serviços de birôs, onde as informações estão concentradas em alguns lugares, né? E, obviamente, os grandes bancos, as grandes financeiras, os grandes cartões de crédito não têm esta capacidade. Então, existe a discussão de pesquisa junto a esses birôs, se é a responsabilidade de quem pesquisa ou de quem contrata, né? E a terceira pergunta está voltada à opinião de vocês no seguinte sentido. A gente vê que a lei, como o rapaz do Google falou, eu também tenho algumas... Quando lançou a lei, eu era absolutamente favorável. E hoje eu tenho alguns pontos que realmente eu vejo que a gente está um pouco imaturo da forma que ela está. E eu queria saber da opinião de vocês também o quão custoso será a implementação disso e quem, na verdade, vai pagar a conta. Legal, só recapitulando, então. Primeiro, se o Banco Central vai ser responsável por coordenar isso com as instituições reguladas. A segunda, sobre a consulta e contratação dos dados, quem seria responsável por aqueles dados. E o terceiro, o custo das leis e o custo da implementação e aderência. Entendi. Tem tanta lei que é custosa, a gente nem imagina, né? Então, mas é que essa chamou bastante atenção. Então, essa é mais fácil. Não sei como vocês querem dividir, enfim. Eu vou começar pela última, né? A empresa vai ter que pagar, não adianta. É ela que vai ter que se estruturar para fazer essa adequação. Não tem como fugir, né? Eu não vejo nenhum problema para as grandes empresas, eu já vejo um problema para a pequena e média empresa, como ela vai... Porque as grandes, ela ainda tem uma estrutura, ela tem equipe, ela terceiriza, ela consegue se organizar, e queira ou não, uma parte ela já tem até feito, né? Ela já sabe quais são os dados. O problema é a pequena e média empresa, que não sabe nem que dado coleta, nem de quem faz, contratou alguém não terceirizado, nem sabe direito como é tratado aqueles dados. Aí o problema até também acaba ficando maior. Da educação da porta para dentro também. Exato, também, né? Por isso que eu falo que eu defendo a educação e para tudo, para todos, não tem como. A questão de quem é a responsabilidade, né? Foi da questão da consulta dos dados, se quem consulta também é responsável ou só se quem contrata.
Imaginando que você tem um birô que tem dados, e você consulta aqueles dados, você tem responsabilidade sobre aqueles dados, ou só o birô que coletou de fato aqueles dados? Como que essa dinâmica se dá? Olha, do ponto de vista jurídico, depende do porquê que fez aquela consulta e o que acarretou esse resultado. Porque se acarretar algum dano para alguma pessoa, mesmo quem fez a consulta vai responder. Responsabilidade, meu entendimento, responsabilidade objetiva. Ele tem direito de ação de regresso contra quem fez a pesquisa, porque ele é que forneceu, de repente, uma informação errada. Não sei se vocês compartilham, depende, né, do ponto de vista de quem está pela empresa ou não, mas do meu ponto de vista é responsabilidade objetiva, aquele que está prestando o serviço, aquele que causou o dano, ele vai responder. E aí ele vai receber, vai procurar ressarcimento daquele que realmente passou a informação errada, tá? Só nesse ponto, a lei não é muito clara no capítulo de responsabilidade sobre se há solidariedade entre o processador e o controlador dos dados. Então, depende muito da posição que a empresa tem. Se ela vai atuar em nome do titular de dados sem nenhum poder de controle, ou se a empresa toma decisões ali com os dados pessoais na hora de efetivar o tratamento. A definição de tratamento na lei é super ampla e abrange tudo, da coleta até o processamento, até o descarte dos dados. O que a lei criou, na minha leitura, é uma presunção, é uma responsabilidade subjetiva, mas na minha interpretação, certo? A gente pode divergir aqui, com uma presunção de culpa. Então, tem acumulando os artigos ali no final. O que significa que as empresas vão ter que ser capazes de comprovar que o tratamento específico que elas fizeram era lícito, que era permitido pela lei. E aí tem um trabalho de documentação muito intenso que essas leis exigem. E aí, indo para a sua terceira pergunta, a análise econômica do direito diz que, em geral, as empresas repassam os custos para os consumidores. É meio evidente a resposta. Tem empresas que não cobram dos consumidores. No caso do Google, alguns serviços não são cobrados. Então, há assimetrias várias aí. Como a Cristina colocou, evidentemente, o ônus, quando há complexidade, ele é distribuído de forma desigual entre pequenas, médias e grandes empresas. E aí está, de novo, uma oportunidade, eu acho, tentando olhar com o copo meio cheio, uma oportunidade de mercado bacana para empresas que resolvam, principalmente nos mercados de pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias, obstáculos de compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tinha um comentário rápido do Bacen, e só para esclarecer o ponto de consulta jurídica, se fosse uma consulta, tinha uma fatura junto. Então, é uma mera opinião. Mas o Bacen tem um papel fundamental, como qualquer outro regulador, na medida em que, no artigo 7º da lei, que estabelece as possibilidades de uso e tratamento dos dados, tem várias hipóteses. Uma delas é consentimento, outra é o legítimo interesse, e uma é o cumprimento de leis e normas, regulamentos. Então, se o Bacen, por exemplo, indicou que determinada instituição financeira precisa fazer os atos A, B e C, aquela empresa não tem mais que se preocupar com uma base para o tratamento de dados pessoais, ela já está dada. Esse é um ponto. E o segundo papel relevante que o Bacen pode desempenhar ele converge com o que eu tinha dito antes sobre associações da indústria. Então, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma vez criada, vai ter que levar em consideração as normas de autorregulação e as práticas da indústria, o papel do regulador ao interpretar práticas da indústria é fundamental. E aí, como você é do setor, você sabe muito bem que, em vários casos, o Bacen, assim como a CVM, assim como a Anvisa, não tem uma norma, mas tem perguntas e respostas frequentes no site ou outras maneiras de indicar comunicados que não têm poder normativo, mas são importantes como referência para a indústria. Isso certamente terá que ter algum peso com quem vai interpretar a lei. Eu tendo a me... A última coisa que é Daniel, o nome. Já que não está ali, né? Eu vou começar aproveitando o gancho do Banco Central, né? O Banco Central ele tem que observar a lei como uma diretiva, uma normativa geral. Então, ele vai ter que observar os preceitos basilares que a lei determinou, mas, em si, ele tem adotado um posicionamento de observar a lei, mas não necessariamente ficar preso a ela, ou seja, esperando ela realmente acontecer, a autoridade vir para poder fazer coisas como o Open Banking aqui no Brasil. Então, os técnicos do Banco Central que estão atuando nesse setor, eles estão entendendo que eles precisam, sim, observar a LGPD, mas que eles já podem ir adiantando sem esperar a autoridade de proteção de dados, porque eles têm essa competência dada pela própria lei. Em relação à responsabilidade,
Eu também tenho uma interpretação que se aproxima mais da do Daniel, mas a interpretação da Cristina pode estar correta, ou seja, a gente não sabe ainda como que essa lei vai ser interpretada pelo nosso judiciário. Exato, porque existe ainda uma confusão em relação a essa lei, em relação aos temas de consumidor, ou seja, o PROCON vai poder atuar, o judiciário vai poder atuar, e de que forma que isso vai ficar. Nesse cenário, a gente tem o CDC hoje, que já traz a responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa ou não, você vai ser responsabilizado se você faz parte daquela cadeia. O que eu entendo que a LGPD trouxe essa possibilidade de você demonstrar que, além de ter feito o bom uso dessa informação, você guardou ela de forma segura, de forma adequada, e demonstrar todos os excludentes de ilicitude para ser responsabilizado enquanto companhia. Então, ela traz um benefício. Considerando que a gente tinha só o CDC como base, a nova LGPD traz essa possibilidade para os negócios, né, para as empresas que estão atuando, demonstrarem que estão em compliance com as normas de segurança ao tratar dessas informações. E o terceiro ponto era... Do custo para as empresas. Eu também tendo a achar que tudo é repassado para o consumidor, desde os custos de condenação trabalhistas, contencioso. Em algum momento, essa conta tem que fechar para os negócios e alguém vai ter que pagar. Então, é bem isso. Obrigado, gente. Tem uma pergunta lá do fundão. Oi, boa tarde. Eu concordo muito, minha pergunta está muito ligada a custo também, como o nosso colega perguntou antes. Eu vejo que, na maioria das empresas, as ações relacionadas à compliance, principalmente a LGPD, têm sido motivadas pela área de tecnologia, porque já está sentindo a responsabilidade que vai ter sobre essa lei. E eu vejo, pelo menos no meu caso, o jurídico e pessoas de gestão um pouco distante ainda, sem saber muito bem o que fazer e como ajudar. Eu queria saber de vocês o que vocês têm visto nas empresas, tanto na questão de governo ou empresas privadas, quem tem motivado e levado isso nas costas, e, no final, a questão de custo, né? A gente fala de entender as leis para atendê-las da melhor forma, mas quando eu digo que um simples benchmark que eu fiz com o Big Four, a gente fala que um assessment parte de 300, 500 mil, e um custo de adequação de lei de 1 milhão a 5, como que a gente chega nos comitês e defende um custo desse, e, no final, quem paga a conta é a segurança da informação, é pessoas de gestão, é jurídico. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas duas questões. Legal, então acho que como levantar a bola, né, dentro da empresa, e aí, se vocês quiserem tocar na figura do DPO, acho que é bem importante. E aí, obviamente, o custo que isso tem também internamente. Eu acho que aquele um pouquinho que eu falei lá atrás, né, de levar conquistar os gestores e tudo mais. Pela minha experiência, tem partido da área de segurança, normalmente, né, ou de tecnologia, ou de TI, ou a área de segurança. E a grande questão, eu acho que aí entra aquele segredinho que vai ser gestão de risco, porque aquele que não quiser se adequar em tempo hábil, ele vai ter que fazer a continha dele, o que vai sair mais caro, né? Ele investir agora, né, em segurança, em adequação e tudo mais, ou ele pagar o pato para ver depois. Então, se ele acha que sai muito mais caro ele se adequar do que uma eventual multa depois, a sanção que possa vir, é uma decisão da empresa. O problema é que, normalmente, não é só o dinheiro, é a reputação que vai junto, né? Então, um incidente hoje, ainda mais relacionado à privacidade, a dados pessoais, com certeza, vai ser aquele terrorzinho que o Daniel falou para nós, né? Aquele meio que vem com o filminho lá de terror. E vai ser terror mesmo, porque... E quando acontecer, vai ser um escândalo e vai ser pego para exemplo. Quando acontecer, a gente sabe que não vai ser muito legal. Agora, qual foi mais a pergunta? A figura do DPO. A figura do DPO. A figura do DPO, ele vai ser o responsável encarregado, como a própria lei diz, em relação aos dados pessoais. Eu sugiro às empresas, o nosso aconselhamento é de que se tenha uma norma específica, norma de proteção de dados pessoais. E o DPO, ele obviamente, pela própria lei, ele vai ser o encarregado, então tudo, até o nome dele vai ter que constar, por exemplo, na política de privacidade, o contato. Então, toda reclamação que vier,
todo incidente, tudo que estiver relacionado à privacidade de dados vai passar pelo DPO. Isso quer dizer que ele tem uma grande responsabilidade. E aí, pegando o gancho no que o Daniel falou anteriormente, que o compliance interno, normalmente ele não faz o trabalho sozinho, e é o que na prática acontece mesmo, a gente, por exemplo, a gente acaba prestando assessoria para equipes internas, justamente porque é um terceirizado que faz esse assessment, que faz um plano, uma sugestão de plano de ação, né, auxiliando as empresas. Então, acaba sendo. Agora, o custo, não tem como a gente mensurar e falar quanto custa, porque depende muito de cada empresa, depende do que ela já tem, do que ela precisa fazer, do porte dela, da quantidade de informação, que tipo de informação, qual é o negócio, né? Então, vai ser diferente de quem faz um home office, mas ele tem fins comerciais ali, do que uma empresa de pequeno e médio porte, do que uma multinacional. Cada cenário é um, né? Vocês que sabem quem vai responder primeiro. Eu só queria enfatizar, cada cenário é um, porque as empresas são muito diferentes. A atribuição de centro de custo dificilmente vai ser fácil, porque tem áreas que são donas de pedaços de vários pontos de necessária mudança pela lei. Talvez o que seja mais core para o negócio da empresa, o que seja mais central, o que esteja no bojo do negócio da empresa, tenha que puxar esse assunto e listar os custos e trabalhar com as outras áreas. O que eu tenho ouvido muito dos jurídicos é que, quando eles têm dificuldade de sensibilizar as empresas, eles acabam tendo que montar um caso, desculpa a analogia de novo, de filme de terror. E mostrar, olha, nesse país a empresa escorregou assim e foi multada em tanto. Essa empresa aqui fechou, depois desses 2 problemas que ela teve. Essa empresa que é gigantesca, listada em bolsa, teve uma queda de X% no valor das ações dela depois desse escândalo específico aqui. E, às vezes, é uma questão simples de segurança da informação, às vezes é um erro, de novo, errar é humano, vai acontecer em qualquer empresa, mas é um erro de julgamento. Que áreas vão estar mais propensas a cometer esses erros de julgamento? Aí tem um trabalho que é de educação e também tem um trabalho de mapear o que tem dentro de casa. Esse mapeamento é super complexo. Quanto mais a empresa for diversificada, quanto mais produtos ela tiver, maior é, de novo, a montanha que ela vai ter que escalar. E faltam alpinistas no mercado. Então, o que eu diria é que, quanto antes essa sensibilidade acontecer, melhor. Porque nos últimos 2, 3 meses, vai ter escritório de advocacia, consultoria e empresas caindo de paraquedas e oferecendo um pacote compliance com LGPD, mas dificilmente vai ser factível realizar esse trabalho em 2, 3 meses. É exatamente isso. Quando a gente foi pensar em como que a gente vai encarar isso, a gente pensa sempre em... É multidisciplinar esse tema, né? Você pode encarar de várias formas. O encarregado, pela lei, ele traz uma pessoa responsável para garantir que aquilo vai acontecer dentro da companhia. Lá dentro, a gente fez, trazendo a experiência do Guia Bolsa, que é uma empresa de porte menor, então não tem tantas as dificuldades que uma empresa do porte do Google teria, mas a gente pegou pessoas responsáveis, então referências em cada uma das suas áreas para lidar com esses passos da montanha que a gente teria que enfrentar. E aí tem um responsável que a gente já tem endereçado para virar essa figura do encarregado, para deixar claro a responsabilidade interna. Então, esse é um ponto muito importante, né? Você ter um ponto focal, independente de qual área ele seja, alguém que vai ser a pessoa que vai empurrar isso para frente, nem que seja a ponto de exaurir o tema para que a empresa diga, eu prefiro correr o risco. Quando a gente está falando sobre riscos, é importante que os riscos sejam conhecidos e não necessariamente tomados ou evitados. Eles só precisam ser conhecidos para que as empresas, depois desse conhecimento, tomem uma decisão. Por mais que a gente tenha a tendência, pelo menos eu, né, da área de legal, a evitar esses riscos, eu tenho certeza que alguns riscos eles são inerentes ao negócio, principalmente quando você está pensando em inovar. Então, a prerrogativa que eu tenho é de apresentar quais são os riscos, e eu acho que essa forma que o Daniel trouxe de você apresentar cases, apresentar número, potencial de dano, indo muito pela dor, faz com que as pessoas escutem. E aí, uma vez elas escutando, elas não podem dizer que não conhecem. E, uma vez conhecidas, elas têm que tomar uma decisão, seja de aceitar esse risco, seja de endereçá-lo de forma mínima, mas uma decisão será tomada. E só um ponto, ao contrário do compliance de corrupção, em que a propina hoje e a propina daqui a 5 anos é ilícita e é crime igual,
No caso da privacidade, tem muita incerteza, que não é quantificável, não vai ser convertido em risco mensurável. Então, viver com alguma medida de ambiguidade é inevitável. Agora, a empresa não entender que isso está acontecendo é um problema grave e não tomar uma decisão tranquila sobre isso. Pode ser que em alguns setores que não vão ser visados, não vão ser vitrine, não vão ser os alvos iniciais de um órgão nacional de proteção de dados ou do Ministério Público, no contexto da atividade delas, não queiram fazer um esforço de compliance caro nesse momento. Não acho que é emergencial para todos os setores, mas essa avaliação tem que ser feita dentro de casa. Acho que toda escalada vai ter um líder, mas é importante um time escalar junto, né? Um time que se complemente e saiba as nuances dentro de casa. A gente tem tempo para mais uma última pergunta? Oi, eu sou do mercado financeiro. Só para recordar, o Banco Central ele já está atuando com relação à legislação. Existe a resolução 4658, enfim, que fala sobre a política de segurança cibernética. Essa política ela prevê, a princípio, já está começando com esse foco, das contratações de nuvens, onde vai ficar esses dados, se eles vão ficar realmente protegidos, e a partir daí vai ser tratado, vai entrar a fundo na outra parte do que a de proteção de dados vai trazer, ele vai começar a trabalhar, a atuar aos poucos. Então, primeiramente, quem você contrata para guardar e onde está guardado. Vamos se guardar num cantinho e ali está. A ideia é essa, mais ou menos, a política de segurança cibernética que deve ser implementada, um programa. E a pergunta seria, não é bem uma pergunta, sobre o que o João falou no quadro anterior, antes de iniciar as perguntas. Ele falou sobre a questão de você ter a opção de, vou falar grosso modo, a terceirizar o compliance. Você hoje terceiriza parte dos processos de compliance, mas sou compliance, então vou defender a bandeira. Não que eu não concorde com a opinião de todo mundo, mas tem que se tomar um certo cuidado quando se fala de terceirizar o compliance, quando se fala de compliance, se fala de riscos. O risco não deveria ser terceirizado, se o risco é da empresa, ela tem que tratar ali dentro de casa. Ela pode terceirizar os processos, parte dos processos. Então, o compliance é um programa em que a empresa vai se adequar e tudo mais. E a gente fala de riscos, o programa de compliance principalmente de governança corporativa, que isso cabe não só para o mercado financeiro, mas para outras instituições e outras empresas em qualquer mercado. Então, compliance, governança corporativa, eu não posso terceirizar isso. Como vocês veem, então, já que a gente pode terceirizar os serviços, mas vocês concordam que eu não posso terceirizar a minha responsabilidade e, inclusive, no fato de que isso vai estar agregando valor para a empresa. Se eu terceirizo, eu estou talvez fracionando, fragmentando esse valor. Como vocês veem isso, do ponto de vista de governança? Acho que talvez no meu ponto só sobre usar terceiros, talvez não tenha sido muito claro. A gestão de compliance, a direção, como você colocou, o programa de compliance como um todo tem que ser centralizado pela empresa e uma decisão estratégica da empresa de como gerir ele. Agora, os terceiros podem ajudar muito, pensando em governança corporativa no mercado novo. Como eu me comunico com os minoritários? Tem empresas que estão provendo soluções tecnológicas para isso, e para ter diálogos mais fluidos e menos tensão e menos ações dos minoritários, atravancando decisões da direção da empresa. Isso é terceirizável, tranquilamente. Assim como, imagina um cadastro de uma empresa, por exemplo, de locação de veículos. Ela pode terceirizar o cadastro inteiramente. Todo o compliance relacionado com a Lei Geral de Proteção de Dados está resolvido naquele ponto. Assim como ela pode terceirizar uma série de serviços, e depois da reforma da CLT, inclusive serviços essenciais para outras empresas, e tentar se proteger contratualmente de atos anticorrupção ou de violações à Lei de Proteção de Dados Pessoais, pela via contratual, também como terceirização. O que eu diria só que essa inteligência estratégica que você colocou, que é fundamental sobre compliance, como ela está muito associada ao negócio de cada empresa e a cada indústria, dificilmente aqui a gente vai ter soluções. Eu certamente não tenho nenhuma solução mágica para todos os setores. No financeiro, o que eu diria é que a complexidade é muito alta. O que você colocou, por exemplo, do Bacen, da 4658, a norma do Copom, que é irmã, tem vários pontos ali que o Bacen ainda tem que interpretar e regulamentar, muitos. Na questão de segurança física ou lógica. Quem pôs aquela linguagem lá, a gente conversou com o Bacen e falou, olha, não faz muito sentido, né? No mundo de hoje. Tanto faz em qual cabine de HDs aqui está o seu dado. O importante é você ter os controles de segurança da informação atuais.
O que eu acho só importante é que a cultura de selo, de certificação que a gente está acostumado a ter no Brasil em vários programas de compliance, que não são os que merecem laudas. Por exemplo, eu estou certificado pela ISO 27000 para a segurança da informação. Você tratar o selo como uma realização é um problema, em especial para a proteção de dados pessoais, porque, pela natureza do tratamento de dados pessoais, isso é contínuo e as atualizações são constantes. E os produtos e o modelo de negócio das empresas, a qualquer momento, podem se modificar e mesmo mudanças muito sutis podem ter um impacto brutal sobre o tratamento de dados pessoais. Então, a atenção para essa dinamicidade é fundamental. E um selo e uma certificação não dão conta da realidade dinâmica. Esse ponto, eu concordo com o que o Daniel falou. Não tem como você tirar a inteligência do compliance de caso, ou pelo menos essa avaliação desses riscos. Na minha visão, o que você consegue é agregar conhecimentos ou agregar tecnologias. E aí é uma decisão do time de compliance da empresa, se você vai querer ter essa inteligência dentro de casa, ou seja, alguém que vai contribuir para o negócio de forma direta ali no dia a dia, ou se você vai terceirizar. E aí, nesse ponto, é onde eu entendo que essas terceirizadas agreguem bastante, porque você não necessariamente, para fazer esse assessment de gaps, precisa de alguém com foco em privacidade, a depender do seu setor. Enfim, é uma decisão que a empresa tem que tomar. Você trouxe um ponto muito bom em relação à segurança, que eu acabei esquecendo de falar na pergunta do nosso colega aqui. Quando você estava perguntando se o Banco Central iria regular, se não ia, o histórico dessa consulta pública, quando ele levou à consulta pública a norma de segurança cibernética, ele tinha um grande conflito com uma coisa que a gente já tinha passado enquanto país nas discussões do Marco Civil, se poderia guardar informações aqui dentro ou lá fora do país. E aí, nesse sentido, com muita conversa com as empresas de tecnologia que operavam no setor, ele conseguiu entender que ele iria estar sendo mais rigoroso e, enfim, talvez prejudicando a inovação aqui no Brasil, se ele previsse tal tipo de coisa. Então, ele, de novo, observou o que a gente tinha em relação a normas gerais, né, as leis, ao Marco Civil, e legislou dentro da sua competência. Então, regulamentou o setor nesse sentido. Então, era só para aproveitar o gancho que a colega tinha trazido para complementar a resposta do outro colega também. Legal, legal. Então, acho que é isso. O gerenciamento é dentro de casa, mas alguns processos podem ser feitos fora, com parceiros, inclusive o cadastro com a Edgewall, com segurança e confiança. Gente, queria agradecer muito vocês pelo painel, a Renata, o Daniel, a Cristina. Foi, acho que, uma discussão excelente, deu para aproveitar bastante. E agora queria convidar todo mundo para seguir com o nosso coffee break lá fora, para vocês poderem conversar mais um pouco. E antes do nosso próximo bloco, né, o Henrique vai falar tudo isso que eu falei e ele devia ter falado, desculpa.